Nós vamos falar um pouquinho sobre a construção do sujeito humano. Quando eu referir sujeito, é para ficar bem claro que eu não vou me referir ao homem ou à mulher, porque a estrutura psíquica, a construção é a mesma. O que nos difere um do outro é a natureza. O que a gente observa? Essa natureza humana. Nós temos diferenciações, mas a estrutura psíquica, ela se desenvolve tanto para o masculino quanto para o feminino, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, antes de nós adentrarmos, eu quero ler a palavra, porque tudo que nós pontuarmos aqui, eu quero Amém. pontuar à luz da palavra. Porque Amém. a nossa base, o nosso princípio, ele é totalmente cristão. Nós vamos utilizar o que a ciência diz, mas não podemos esquecer o que a palavra nos orienta. Glória a Então, a Deus. base para nós compreendermos essa trigonometria que é a construção do homem, na psicologia, na psicanálise, a ciência diz que nós somos corpo, alma e espírito. Aí o que Paulo escrevendo aos irmãos lá da Tessalônica, os irmãos de Tessalonicenses, no capítulo 5, 2 Tessalonicenses 5, 23, está dito assim, ó, nós vamos ficar com a parte B do versículo para entendermos. Mas ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e de todo o vosso espírito, alma e corpo. Eu quero só essa parte, nós poderíamos ler o versículo todo. E ele diz, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero fazer menção é que Paulo, ele fala dessa construção do sujeito humano. Porém, todas as vezes que a Bíblia vai se referir a essa construção, ele fala espírito, alma e corpo. Por que ele se refere em espírito, alma e corpo? Nós vamos compreender essa estrutura do ser humano. O espírito, o que é? É a natureza espiritual. É a ligação do homem com Deus. Nós temos a necessidade desta ligação. Na ciência, nós falamos com o transcendente. Na ciência, nós falamos com a espiritualidade. Porém, quando eu se refiro aos nossos princípios, eu falo que o nosso espírito, ele é vida. É espírito de vida que necessita da ligação direta com o Pai, com a ligação direta com o Senhor, para que haja um equilíbrio ao sujeito humano. É o que nos preenche, é aquilo que dá-nos o sentido de solitude. E o que é a alma? A nossa alma é a sede da nossa emoção. É aonde vive as nossas emoções. E é interessante nós deixarmos bem claro que emoção é diferente de sentimentos e as pessoas confundem. Então, o que são as nossas emoções? Nós não temos emoções boas ou ruins. Nós temos emoções que nos levam a sentimentos positivos e a sentimentos negativos. E é por isso que é interessante nós conhecermos. Muitas vezes nós temos dores que carregamos desde a infância, desde a vida intrauterina, e a gente fala assim, eu estou sem controle das emoções. Fulano não tem controle das emoções. Ninguém controla as emoções. Nós conhecemos. E quando nós conhecemos, por isso é importantíssimo o autoconhecimento, e a Bíblia nos ensina sobre isso, porque quando a gente conhece, a gente avalia e sabe o que está sentindo. E aí o sentimento é capaz de nós trabalharmos e transformar isso que estamos sentindo. Mas onde ficam armazenadas as nossas emoções? Na mente. Por isso que um fator que aconteceu lá na infância, e a gente lembra dele hoje, a gente chora. Porque as emoções, elas são atemporais. Ou seja, ela não se prende ao tempo. Todas as vezes que ela volta em mim, é como se ela estivesse acontecendo no momento. E existem muitas pessoas dentro da igreja sofrendo com esses sentimentos dolorosos, carregando uma vida toda. E aí a gente fala, como que eu posso melhorar isso? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O que é o nosso corpo? É o físico. Então, nós somos espírito, alma e corpo. O físico precisa de cuidado? Sim. Por que o meu corpo precisa de cuidado? Porque aquele que não ama a si mesmo é incapaz de amar o outro. Nós não podemos ser o centro. Não. O centro na nossa vida jamais pode ser o homem, senão nós iríamos voltar
ao antropocentrismo, onde o homem era o centro. Não, nós cristãos, o centro da nossa vida, o centro da nossa vontade, dos nossos desejos, está ligado à palavra. Cumprir aquilo que a mim foi escolhido. Mas eu tenho que cuidar do meu corpo. Por quê? Porque em mim habita. Eu sou morada. Eu sou templo do Espírito Amém. Santo de Deus. Então, Amém. quando eu cuido desse corpo, eu não estou idolatrando ele. Eu não estou, eu tenho que ter cuidado, porque hoje nós vivemos uma geração que coloca o que? O corpo idolatrado. Não. Corpo não é para ser idolatrado, é para ser cuidado. Como que eu cuido desse corpo? Eu cuido com uma boa caminhada, com a boa alimentação, tomando muita água. Eu cuido, então, de coisas pequenas. O que são coisas pequenas? Tirando um tempo para mim. Que tempo que eu tiro para cuidar do meu corpo? Um bom banho. Isso são cuidados com o Uau! corpo. Eu não estou dizendo aquela coisa que a mídia, que hoje coloca como se o homem tivesse que malhar para mostrar o corpo. Não, isso não faz parte do cuidado do corpo. O exibicionismo não faz parte. Então, quando eu penso, como que eu vou trabalhar as minhas emoções? Autoconhecimento. E quando eu falo de autoconhecimento, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala, examine o homem a si mesmo. Nós não precisamos da examinação do olhar de ninguém sobre nós. Nós precisamos de olhar para nós e compreender o que está doendo em mim. Aonde dói? Por que eu estou triste? E uma coisa que essa geração precisa compreender. O que eles precisam compreender? É natural a gente sentir tristeza. Nós estamos vivendo um momento, pastor Samuel, em que parece que é proibido ficar triste. Verdade, muita verdade isso. Com exposição nas redes sociais, onde todo mundo tem um sorriso até aqui. E isso é verdade, isso adoece a alma, porque ninguém vive feliz 24 horas por dia. Tem momentos... Até porque, pastora, só um ponto que você falou aqui. Até porque a inteligência artificial hoje, ela tem substituído tanta coisa. E você conversa com as máquinas de inteligência artificial e pergunta qual foi o dia mais triste dela, a Siri e outras. Elas não têm. Ela diz, eu não achei nada parecido. Isso é oportunidade nossa. Só nós, humanos, temos esse direito de ficar triste. Isso é importante, porque sem a tristeza não há lugar para a alegria. A tristeza é necessária na nossa vida. Por quê? Porque sem ela eu não vou experimentar a alegria, o gozo. E essa alegria e gozo, eu falo muito isso para os meus clientes, as pessoas usam a linguagem paciente, mas na psicologia, na psicanálise, nós não temos paciente, a gente tem clientes, a gente trabalha com esta linguagem. Então, quando o cliente me diz que ele não está sabendo lidar com a tristeza, eu pergunto para ele, olha, o que é não saber lidar com a tristeza? Ele fala, é porque eu quero ser feliz. Aí eu falo, mas o que traria essa felicidade? O que eu quero falar sobre isso com vocês, meus irmãos? Que um dia ou outro sentir tristeza faz parte. É após a tristeza que eu sinto alegria. Sem ela eu não saberia o prazer da alegria. E uma das coisas que a palavra me ensina, a ciência me ensina muito, mas o que me direciona é a palavra, é que eu fico lendo a palavra para compreender a alegria que o ser humano encontra. Ela é momentânea, ela passa. Eu estou muito feliz hoje, amanhã eu já não estou com aquele mesmo sentimento, porque ninguém vive em êxito, aquela êxtase total. Não, a gente tem aquele momento de alegria, mas o que nos fortalece é a alegria que vem do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, é maravilhoso você fazer terapia, é necessário. Mas quando você entende que a presença do Altíssimo na sua vida te completa, você vai lidar muito melhor com essas emoções. Quais são as emoções? Muita gente fala assim, eu não estou sabendo. Olha, nós sentimos raiva, isso é uma emoção. Porque a raiva vem assim como se fosse um ímpeto de ira. Mas Paulo fala para mim assim, olha o que Paulo me diz, ireis e não pequeis. Queridos, irar é natural. Isso é da natureza humana. O que eu não posso é fazer da ira um instrumento para machucar o outro. É nesse sentido. Eu não posso utilizar a ira como instrumento também para me ferir.
Porque tem muita gente que ainda não conseguiu ser liberto. E aí eu quero falar sobre isso dentro da igreja, porque é um grupo que nós estamos dentro da igreja. Mas a Sim. gente não conseguiu ser liberto de quê? Da culpa que é nos colocado. Por exemplo, qual é o sujeito humano que nunca cometeu uma falha? Eu, Verdade. eu só conheço um e ele não está mais aqui. Os Verdade. demais, todos nós Verdade. falhamos e falhamos muito. Verdade. Agora, como que eu vou trabalhar porque de onde vem a culpa? Ela vem de uma emoção chamada frustração. Eu me frustro porque eu quis muito algo, porque eu desejei muito algo, aí eu falhei naquilo que eu queria, aí vem o sentimento de culpa. Aí a culpa faz o quê? A culpa causa um estrago tremendo na minha É. vida. Porque o que a culpa causa em mim? Gente, uma pessoa que é culpada, ela carrega um fardo, um jugo pesado, porque ela fica o tempo todo se martirizando. O martírio que a gente fala assim, desse martirizando, é porque ela fica assim, ó, o tempo todo acusando. E quem é o acusador das nossas vidas, da nossa alma? Eu só conheço um e ele não é meu inimigo, porque o inimigo, ele age por momentos. Ele é meu adversário. O adversário não dá trégua. Aí, por isso que a Bíblia fala que ele é o adversário da nossa alma. Por que a alma é a sede das emoções? Onde ele tem atuado muito nesses dias? Nas emoções do ser humano. Eu nunca vi uma geração tão sofrida, deprimida, uma geração Sim. ansiosa. Essa geração ansiosa que fica olhando para trás, o tempo está Sim. dentro da igreja, mas olha para trás. Não estou falando que olha para pecar, não. Olha e fala, ai, mas no passado eu fiz isso. No passado aconteceu isso comigo. Eu digo para os meus pacientes, para os meus clientes, meus queridos, o passado nós não podemos mudar. Eu Uhum. posso melhorar o meu presente e projetar o meu futuro. Aonde Pastora, eu só, quero só um chegar? minutinho aqui. A Fernanda tem escrito que tem sido uma bênção. E o Augusto também. Irmãos, essa palavra ela é uma palavra de bálsamo na sua vida. Então, participe. Eu quero que você digite aí, você que está conectado com a gente, escreve assim, ó, hashtag eu posso mudar meu futuro. Escreve aí para você participar. Eu posso mudar meu futuro. Essa questão da culpa, essa questão de carregar um peso que o próprio Jesus na cruz já pagou e tirou de você. Você vai sair daqui hoje leve. Você vai entender que existe um caminho para se libertar disso. Não é verdade, pastora? Sim, eu quero dizer para Fernanda, não importa como foi o seu passado. Ele está Uau. lá no passado. Você não tem aliança com o passado, você não tem compromisso com o passado, porque tudo que te aconteceu no passado ficou lá. Agora, cabe a decisão nossa de viver um presente mais leve e mudar o futuro. Então, Amém. como que eu posso, né? Como que eu posso mudar o futuro? Me perdoando. Eu Glória a posso. Deus. Como que eu me perdoo? Olha, só em Cristo nós conseguimos o perdão. Primeira Verdade. coisa que a gente faz, a gente perdoa aqueles que nos feriam e nos perdoa por ter sido ferido. Aí vai vir para nós uma liberdade. E quando nós recebemos essa liberdade, e essa liberdade adentra dentro de nós, aí vem um ingrediente que é fundamental, que é a alegria. Aí a tristeza vai dar espaço para um sentimento, uma emoção pequenininha, porque a alegria ela chega pequena. E aos poucos ela vai crescendo. E quando a gente consegue se libertar da culpa, pastor Samuel, o que acontece conosco? Todas as áreas da nossa vida rompem. Porque uma pessoa que está com as emoções travadas dentro de si, a ira, a raiva, o medo. Quantas pessoas sofrem o medo hoje? Não Verdade. vive o hoje porque tem medo do amanhã. Queridos, eu quero dizer para vocês, o amanhã pertence ao Senhor. É Ele que pertence ao Senhor. Ele Glória a Deus. pertence. Agora, o amanhã pertence. Quando eu confio, eu entrego e confio, o medo vai embora. E quando a gente lança fora o medo, o que a gente Uau. recebe? Uma mente sã. Pedro fala, Glória a o que é uma Deus. mente sã? Emoções curadas. Onde é a sede das emoções?
é na mente, é nos pensamentos. Tem gente, pastor Samuel, que está aprisionado pelos pensamentos. Só pensa coisa ruim. Só pensa que vai Verdade. dar errado. E eu quero te dizer nesta manhã, Verdade. vai dar certo. Eu quero te dizer nesta manhã, já deu certo. Você Amém. pode. Você não é a criança machucada. Você não é a mulher que sofreu as desilusões no amor, a nova história, a possibilidade. Olha para você com esse grande potencial que você tem dentro de você. O que você tem? A essência. Você tem o quê? A essência de Cristo, porque o Espírito Santo habita em você. Aí quando você olhar para o seu passado, você não vai olhar mais como aquele menino machucado, como aquele menino que foi rejeitado, como aquele menino que sofreu na família. Não, você vai agradecer a Deus por aquela família. Porque tudo que você viveu foi para que você se tornasse um homem forte. Foi para que você se tornasse uma mulher brilhante. O que é uma mulher brilhante? Não é o que a televisão mostra. A mulher brilhante, pastor Samuel, é a mulher cheia da presença de Deus. Que ela olha para Verdade. ela e ela fala, Cristo vive em mim, eu sou curada. Uau. Aí ela está pronta para servir. Aí ela está pronta para servir, aí você está pronto para servir. Então, você tem que lançar fora o medo. Ah, eu tenho medo de errar. Queridos, o único homem que não errou não está entre nós mais, em carne, ele está em espírito. O resto, não tenha medo. Pastora, Ah, você consegue me dizer aí, pelo menos, quais são, né, pela sua vasta experiência com pessoas e com igreja aí na sua área, quais são os 5 maiores medos da humanidade, das pessoas ou as pessoas que se conhecem? a grande maioria das pessoas, o maior medo que elas têm, entre muitos, elas têm muito medo, mas elas têm medo de perder, têm medo da perca. Só que quando a gente entrega totalmente diante de Cristo, a gente não tem mais medo de perder. Porque, como Paulo diz, viver para mim é o quê? É Cristo. E morrer é o quê? Lucro. Tudo para a gente está na dependência. Então, tem muita gente que tem medo de perder. Tem medo de perder o quê? Tem medo de perder o filho. Ontem, em um atendimento, uma pessoa disse, está vivendo luto, ela disse, a senhora se sente preparada para perder um filho? Aí eu disse para ela, bom, primeiro que eu não estava para responder perguntas, mas como ela está no momento de luto, vivendo o luto, eu disse, olha, eu quero dizer para você que não sou eu, nenhum ser humano está pronto para perder. Quem nos capacita diante da perca, a gente tem o quê? A fé, que é que nos Verdade. alimenta. É ela. Então, quando eu penso assim, todos nós estamos sujeitos a perder qualquer coisa, mas eles têm muito medo de perder diante dessa pandemia universal, muito medo de perder pessoas que amam. Mas nós precisamos compreender que a gente não tem o controle da vida. A gente vive com gratidão presente, mas o controle da vida está na mão do Criador. Tem gente que não vive hoje com medo do amanhã, medo de perder. Ah, se o filho sai, fica desesperado porque tem medo do acidente. Queridos, a gente instrui. O resto nós não podemos fazer. Então, tem medo de perder. Medo de perder o quê? Pessoas queridas. Medo de perder o controle financeiro. Tem muita gente que tem medo disso. Ai, o que eu vou fazer? Porque eu tô... Queridos, eu quero te dizer, meus amados, que quando você está bem com você, você compreende que a palavra fala que enquanto você dorme, o Senhor te presenteia. Uau! Porque riqueza, prosperidade é presente de Deus. Não é pelo muito trabalhar. Tem gente que trabalha e não consegue. Porque não é pelo muito trabalhar. Não estou falando que você tem que ficar dentro de casa. Não, você trabalha e Deus prospera. Quando você tem gratidão, alegria, quando você tem fidelidade. Fidelidade com quem? Com as suas raízes, com a sua igreja, com você. Entendeu? Tem gente que não consegue entender isso. Que não vou usar uma linguagem brasileira, uma linguagem nossa aqui. Vou falar de algo do nosso povo, não vou falar de outros. Tem gente, pastor Samuel, que não consegue ter um domingo de lazer com a família porque vai gastar, vai fazer falta. Queridos! Uau. E eu quero dizer, não é o lugar que faz a diferença. O que faz a diferença é você. Se você está aí na Suíça, viva! Tenha gratidão pela vida, vá na igreja, coma na cantina. Se não puder, no domingo, sai com os irmãos, coma. Esse momento vai te trazer alegria. Vai te trazer o quê? Unidade. Nós precisamos de ter essa unidade. Isso traz cura. Ah, e a gente fala, vai me fazer falta. Quem vai te dar
condições de administrar, porque no pouco ele faz muito, é o Senhor. São essas situações que a gente precisa ir trabalhando, então tem medo de ficar E pobre. o próprio Jesus, pastora, falou uma coisa interessante, né? A gente estava caminhando aqui na cidade de Brengarten, tem um bosque, e é muito bonito o bosque, muito agradável. Em breve a pastora e o evangelista vão estar com a gente. Amém. Tiveram aqui, sabem a beleza que é. E a gente estava andando com o pastor Elismar, e era muito bonito de ver os pássaros cantando. Eu E amo. naquela hora, naquela atmosfera, naquela natureza tão rica, tão próspera, com tanta fartura, tanta árvore, eu lembrei do que Jesus falou, que ele diz, olhai para as aves do céu, que não semeiam, não ceifam, e o Pai É cuida verdade. de cada uma delas. Não valeis vós mais do que todos? E uma palavra para esse desespero, desse consumismo louco de não ter, ou do que tem não tá bom. E o Senhor diz, basta cada dia, eu cuido de vocês. Sim, Lembrei que me veio no é coração. muito interessante isso, porque quando você está bem com você, você tem que estar bem com você. Suas emoções, você tem que conhecer para você detectar qual sentimento que você está tendo. Você fica bem com o Senhor. E aí você confia, entrega, descansa. Agora, quando você não está bem, você está ansioso, você sofre antecipado pelo que ainda pode vir a É acontecer. A gente verdade. sente. Aí eu vou dizer algo. E eu tenho um projeto que eu trabalho aqui, inclusive no sábado eu vou estar trabalhando com as mulheres, que todas as mulheres me interessam, sabe, pastor Samuel? Todas, independente da idade. Todo ser humano me interessa, mas eu tenho um foco Amém. grande, que é trabalhar com essas mulheres. E o que eu tenho trabalhado com elas, e eu quero falar um pouquinho, porque está dentro do nosso assunto, é a Claro. mulher que Deus deseja que eu seja nessa atualidade. Em todo tempo, nós mulheres sofremos em todas as escrituras com as questões emocionais. O ser humano em si, em geral, mas em toda época. Porém, todas que tiveram o encontro verdadeiro com Cristo tiveram o seu interior transformado em um rio de águas vivas. O que Ai, que são as bênção. águas? As águas são vida. Então, o que o Senhor deseja? Que tipo de mulher que Ele deseja que eu sou? Aquela mulher que tem alegria na vida. E Glória a essa Deus. alegria intensa. Aí, mas para isso, eu preciso conhecer as emoções que está dentro de mim me sufocando e está impedindo que eu viva essa leveza, eu enquanto sujeito humano. Quais são essas emoções? E elas fazem parte. Eu só preciso diagnosticar como que ela está para eu poder melhorar. Tem uma emoção que ninguém gosta de falar sobre ela, que é a inveja. Uau. E, Por e a favor, compartilha com a gente para curar essa emoção tóxica. ela é uma emoção tóxica. E quando a gente tem o interior que jorra águas vivas, ela também vem. Não é porque ela não vem, não. Ela vem, aí você fala, epa, aqui não, emoção, aqui não. Eu não vou me permitir sentir isso. Aí você vai lá e faz o quê? Porque a gente não mata as emoções. A gente faz o quê? A gente trabalha elas. Aí você vem cá, agora eu vou te trabalhar. Aí você trabalha e ela não faz o quê? Quais os, Perpetua. quais os indicadores, pastora, que eu posso saber que eu sou uma pessoa invejosa? Porque você pergunta, né? Não, eu não tenho inveja de ninguém, não. Não, eu estou bem, não estou com inveja e tal, mas é um invejoso, assim, do nível mais alto. Quais Ó, os indicadores que eu posso saber? Rapaz, eu preciso melhorar isso. Depois da palavra da pastora, eu recebi o diagnóstico, eu sou invejoso crônico. só que a gente não pode, eu vou falar sobre ela, mas tem muitas pessoas que não têm maturidade para poder, a gente faz essa autoanálise. Se percebe que em algum momento ela quer vir dentro de mim, ela quer vir. Aí o que eu faço? Eu trabalho ela e ela quieta. Amém. Porque é da natureza humana, ela quieta. Então a gente percebe que a gente está sentindo que essa emoção quer transformar num sentimento, quer vir aflorar e dominar, é assim. Por exemplo, vou pegar como referência o nosso meio, porque eu não vou falar de algo lá fora, vou falar do nosso meio cristão. Tá ótimo. Fica à vontade, pastor. Nós sabemos que a Assembleia de Deus, que o senhor faz parte, o ministério do pastor Elismar, tem projetos, e projetos grandes.
e estão trabalhando para abençoar vidas. O projeto dele, o projeto que nós estamos inseridos, não é enriquecer, é alcançar o maior número de pessoas, é ajudar o maior número de pessoas, é abençoar Amém. essas vidas, porque a gente entende que esse é o chamado. Por isso nós estamos. Porém, tem um número grande de pessoas que têm o desejo de estar aí. O desejo. Certo. Aí, o que acontece? Nós precisamos compreender que o desejo ele está dentro, na sede da alma. A alma deseja. Mas o desejo ele não acontece assim. Não. Tem vários fatores e ele vai caminhando para realizar. Uhum. E aí a palavra fala assim, ó, agrada-te do Senhor e ele satisfará Uau. o desejo do seu coração. Porque esse texto está onde, pastora? Deixa eu digitar. Salmo. Olha, aí, acho que é 34. Aí a gente vai e faz assim, ó, agrada-te do Senhor. Eu vou colocar todas as referências depois aí para o senhor mandar para os irmãos. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Então, quando a gente fala coração, porque o desejo ele nasce na mente e desce para o coração. Aí, todos nós queríamos estar aqui trabalhando, mas coube ao Senhor te levar. Mas aí alguns olham e pensam assim, ó, e fala. O pastor Samuel vai se lascar. Ele está pensando que Suíça é para qualquer um, ele está pensando que é isso. Uau. O senhor entende? Isso é manifestação de inveja. Ele não quer contribuir. Qualquer projeto que é para inserir, para abençoar com a sua presença, ele não quer. Seria o mesmo que eu dissesse, esse é um exemplo. Seria o mesmo que eu dissesse assim, ó, fulano está trabalhando, Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Então, é assim, o mesmo que os irmãos estão aí, tem um monte de irmãos trabalhando, está em outro continente e tudo. Aí ele vai e conquista. Eu vou falar como referência, ele vem no Brasil e aí ele está com o glamour, mas não é o glamour da exibição, porque Deus presenteou ele e ele veio abençoar a família. Aí alguém da família vai, ao invés de alegrar, afasta. Não Meu Deus. Não consegue. Ao invés de não alegrar consegue. a chegada, afasta, não consegue. Por que ele não consegue? Porque o invejoso, ele não quer o que você tem, ele quer ser quem você é. Uau, que palavra. Que palavra. O invejoso não quer o que você tem, ele quer ser você. Ele quer ser você. Ele quer ser você. Ele só quer ser você. Então, a sua alegria incomoda, o seu jeito de ser. Você pode estar com uma roupa super simples. E aí a pessoa não olha o que você tem, ele olha quem você é. É o mesmo, acontece muito entre os homens. Porque para o homem, eu quero que vocês entendam assim, para o homem, é muito... O carro significa muito. Porque desde criança, significa. Verdade. Porque quando a gente é criança, olha como as coisas são. O homem ganha um carrinho. O menino ganha um carrinho, ganha uma bola. No inconsciente, a bola significa o mundo. O mundo tem o formato da bola. Ou seja, o homem para desbravar, é para ir. E nós, mulheres, ganhamos o quê? A casinha da Barbie. É para ser doce, meiga, a boneca. Isso é colocado, o tablet. Ou seja, você pode até trabalhar, mas sem avançar no mundo. Isso é assim. Mas aí o homem, o carro significa, aí ele vai e compra um carro novo. Ele trabalhou bastante, ele projetou, o amigo mais próximo nem vem ver o carro. Você fala, amigo, irmão, quero te dizer, Deus me presenteou com um carro. Ele some. É desse jeito. Ele some. E quando sumir, eu estou dizendo isso com tranquilidade, não traz de volta. Não traz. Você perdoa, porque você não vai ficar com raiva, mas se você trouxer de volta para você, ele não está curado, tem que esperar ele vir. Porque ele gente, tem que vocês têm que anotar isso. isso. Anota isso, gente. Foi embora, né, pastora? Deixa aí. Deixa aí. Aí depois, quando voltar, você está de braços abertos para receber e dar amor. Porque se você trouxer, ele não tá curado, ele não trabalhou aquela emoção. Na linguagem natural, a gente fala, ele não digeriu que você foi abençoado. É assim. Então, essas emoções precisam ser o quê? Conhecidas. Nós precisamos de conhecê-las para quê? Para não se machucar tanto. Porque o invejoso, ele sofre. Ele sofre. Ele não olha com alegria. Ele fica ali remoendo dentro dele. Aí ele não prospera. Não. Porque o invejoso não prospera. O invejoso não tem alegria. O invejoso, mas é aquele
Agora, o sentimento de inveja, ele vem, ele tenta. É você que pega ele, dá uma esfregada nele e fala, aqui não. Aqui não. Tá? Aí é Amém. por isso que o Verdade. homem tem que aprender o quê? Nós precisamos aprender a nos dominar. Pare de querer dominar a vida do outro. Cuida da sua. Porque se você dominar a si mesmo, você já está abençoadíssimo. Glória a Você já Deus, que está palavra. próspero. Porque a gente tem que olhar para a gente. O que o invejoso faz? Ele não ajuda. Ele não ajuda. Ele vê você precisando de ajuda, porque todos nós precisamos. Ele está perto, ele é incapaz de levantar e ir lá ajudar porque ele está sentindo inveja. Porque ele queria estar no lugar seu. Uau! E isso faz parte da natureza humana. Aí você fala assim, mas está dentro da igreja? Queridos, o joio caminha com o trigo. Nós não podemos arrancar o joio, a gente tem que ainda cuidar. Só E, não, quem vai tirar... não vai ser a gente que vai tirar, é o Senhor, ele que vai separar. Só ele Né? capaz. Eu tive no Paraná uma vez, eu vi uma plantação de trigo com joio dentro, e, no meio. E aí uma amiga, né, muito querida, falou assim, dá uma olhada nessa plantação aí, e diz para mim quem é joio e quem é trigo. Não Eu vai ser. não identifiquei nenhum, Só para o mim era tudo plantador. trigo. Aí ele falou, você sabe por que que eu vou te explicar onde é que está o joio. O joio é o mais alto. Aquele mais alto que está ali, ó, aquele mais alto é o joio. E a baixa, né, aquela onde suporta, né, a vagem lá do trigo, é o trigo. Eu falei, qual é a diferença? Ele falou, porque o joio, ele é oco, ele não tem semente, ele é vazio. Por isso que ele aparece mais. O trigo, ele baixa porque ele tem a semente, ele tem peso, ele tem conteúdo. Pessoas vazias, elas gostam de aparecer mais, porque elas não carregam nada. Eu falei, meu Deus, que coisa boa de saber. É muito forte isso, a gente compreender, né? Porque quanto mais a pessoa quer aparecer, mais vazia ela é. Porque o segredo, nosso segredo da vida plena na Terra, porque existe vida, é estar cheio da presença de Deus, é o primeiro Amém. passo. Aí Verdade, você vai ter o verdade. quê? Porque ele preenche a ausência, a gente Amém. sente saudade, mas ele consola o coração. Na Amém. escassez, ele supre, porque a Amém. gente Glória tem a que Deus. aprender essas coisas. Na dor, ele consola. Na alegria, ele é o quê? O presente na nossa vida. Então, em tudo isso, a gente precisa compreender. E aí, quando a gente observa estas questões, a gente vive mais leve. A gente para de querer estar num lugar, querer estar em outro. Eu tenho aprendido, floresça onde você está plantado. Ou Uau. seja, aonde Glória a você Deus. está. Talvez nós vamos ficar por pouco tempo, meninas. Talvez o tempo a gente não determina. Então, quando a gente traz alegria, naquele momento, o tempo parece que até passa mais rápido. Eu fico observando, como que é isso? Tem pessoas que moram numa mansão, mas a casa é pesada. E tem Uhum. pessoas que moram numa casinha tão simples, mas você chega ali, há uma leveza, porque ela está florescendo. Ela te recebe Amém. com um sorriso, ela tem uma alegria, ela recebe você com sempre algo para oferecer. Pessoas das emoções trabalhadas, elas sempre têm algo a oferecer. Pessoas das emoções que estão ali travadas, elas sempre têm algo a pedir. É muito forte, porque ela não tem Muito, nada para dar. E a gente só muito, muito. dá aquilo que tem. O que é que É. você tem para oferecer? Um sorriso, um abraço, uma palavra, um café quente. É isso. Um Não tenho, momento. não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te Isso, dou. eu Em te dou. nome de Jesus, você vai levantar e andar daí. Sim. E vai alegrar. O que é alegrar? Olha, às vezes eu sei que não é fácil. Né? O Senhor ele já me deu a oportunidade de ir em 49 países. Uau, que Então, bênção, não pastor. é fácil, não é fácil estar em outro país que não fala a nossa língua, que a cultura é diferente, onde a gente está longe daqueles que amamos, porque a nossa base familiar não é fácil. Mas se o Senhor te plantou aí, floresça, Amém. agradeça, veja como um presente. Ah, meu projeto é um dia voltar para o Brasil. Quando você começar a agradecer, esse tempo vai ser abreviado na sua vida. Quando você começar a pensar, estou aqui para abençoar vidas, até mesmo vidas brasileiras que estão aqui, até mesmo a sua família está sendo agraciado pelo que você pode
Porque às vezes, na ausência, a gente contribui, não é só financeiro, não. A gente está mais longe, a gente sempre tem mais o quê? Essa distância, ela coloca em nós mais tolerância. Aquilo que talvez se você estivesse perto, você não daria conta. Você iria fazer o quê? Irritar com a situação. E de longe a gente pensa direito, a gente avalia. É Deus trabalhando, né? Então, quero dizer, floresça aonde você está plantado. O Senhor nos plantou. O Senhor nos plantou. Isso é em qualquer lugar, é em qualquer situação. Eu quero compartilhar uma situação que eu vivi quando criança e que eu sempre falo isso para os meus alunos, para as pessoas nas minhas ministrações, que eu tenho oportunidade. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade, pastor. Minha mãe ficou viúva, analfabeta, com 10 crianças. Nós somos 10 irmãos. E foram dias muito difíceis, muito, muito. Porém, ela tem algo, porque minha mãe vive, uma senhorinha de mais de 80 anos. Ela vive e ela tem algo que me ensinou. Minha base cristã, eu aprendi com ela. E eu lembro que eu não tinha um chinelinho para ir para a escola. Eu venho dessa construção. Eu não tinha um chinelinho. Minha mãe pegou o chinelo do meu pai, cortou, meu pai havia falecido, e fez um chinelinho para mim. E aí eu fui para a escola com o chinelinho dele, pôs uma correinha. Naquela época nem era Havaiana, era uma marca que chamava Kiriri. Eu me lembro, que a minha memória é fantástica, ela era preta. E chegando lá, os meus colegas, todo mundo tirou o sapatinho, o chinelinho para mostrar o número. Coisa de criança, era uma brincadeira. Eu também tirei o meu chinelo. E quando eu tirei meu chinelo, meu número, eu tinha 6 aninhos na época, então eu deveria calçar 28 a 32. Meu número era 44. Oh, meu Deus! Pensa o tanto que essa meninada riu. Eu chegava a bater palma e ria de mim. Se fosse hoje, a linguagem seria bullying. Tinha sofrido bullying. E eu chorei muito. Voltei para casa chorando. E a minha mãe até hoje ainda me chama de filhinha, porque para mãe o filho não cresce, né? Eu já estou quase na idade dela, quase alcançando. E aí ela falou: o que foi, filhinha? Eu falei: por que os meus amigos calçam 28, 30 e eu calço 44? Aí ela me disse: porque Deus tem coisa grande para você. Uau! Gente, aquilo entrou dentro de mim de tal maneira que eu voltei para a escola. Meu Deus, que palavra! Eu voltei para a escola, aí os meninos todos gritavam comigo, sabe? Eu nem olhava, eu só falei a verdade para eles: Deus tem coisa grande para mim. Deus tem coisa grande. E aquilo adentrou dentro de mim. E eu fiquei observando, passaram-se 30 anos. Eu já tinha formado, já andava de caminhonete, já estava com a vida totalmente diferenciada. E eu voltei naquela cidadezinha. Olha, os meus amigos me chamaram para comer na casa deles, porque a gente passou esse tempo todo sem. Eu quero agradecer minha prima que mora em Milão, acabou de entrar. Ana Maria, obrigada. Ana Maria, deixa eu dar um alô para a Vaninha. Vaninha está em Portugal também. Vaninha é uma querida que está sempre com a gente nas lives. Seja bem-vindo, irmã Vânia. Obrigada pela presença. E aí, pastor? A pastora, só atualizar eles aqui. A pastora está contando a história da infância dela, que ela sofreu uma dificuldade, e a mãe dela liberou uma palavra naquele momento de dor, disse para ela: Deus tem coisas grandes. E ela está contando para a gente que ela voltou nessa mesma cidade onde ela sofreu essa dor, e agora já voltou com outro nível, já com tudo que Deus tinha liberado, ela recebeu, e ela foi tomar um café na casa dos amigos, não é isso? E eles me chamam: doutora, doutora. Eu falo: não, esquece, doutora. Esquece. Eu sou a irmã Lourdes. Eu sou a mesma. Eu não mudei. O que eu tenho dentro de mim é o melhor. Não é o carro que eu ando que faz a diferença. Não é nada disso. O que faz a diferença é a presença de Deus na minha vida. É isso. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Isso não me dói. Se fosse outra pessoa, teria mágoa. Não, eu tenho gozo de estar com ele. Hoje a gente encontra, eu vou naquela cidade, é uma alegria reencontrar. Entendeu? É alegria reencontrar. Deus muda a história. Não faz diferença bolsa, cara. Nem bolsa eu tenho de marca. Não. Eu uso as roupas de feira, porque isso não faz diferença na minha vida.
O que faz a diferença é eu ter a alegria da presença de Deus. Então, emoções curadas é isso, é você olhar para o seu passado e agradecer. Agora, existe um diferencial. Quais são as palavras que você tem dito no momento de dor? Quais são os pensamentos que você tem tido no momento de dificuldade? Eu quero te dizer algo. Vai passar. Amém. Tudo é transitório. Amém. Olha, não se prenda àquilo que te causa dor. Aprenda com a dor. Como que a gente aprende com a dor? Quem estava precisando ser polida fui eu. Porque talvez se eu não tivesse vivenciado tudo aquilo, talvez hoje eu fosse arrogante, petulante, não estaria sendo serva. Porque eu aprendi. Deus não usa doutor, Deus usa servo. Uau! Nunca usou Que doutor. palavra! Deus não usa. Ele só tem alguém que quer servir. E servir a Deus, pastor Samuel, eu aprendi, é servir os meus irmãos. Por quê? Um dia, lá no livro de João, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, mestre, como é que eles saberão que nós somos seus discípulos? Qual vai ser a marca? Aí Jesus respondeu com uma simplicidade tão grande: se amardes uns aos outros, a base é o amor. Entende? A nossa base precisa ser o amor, mas nós só liberamos amor se ele estiver dentro de nós. Agora, uma pessoa ferida, machucada, com medo, com raiva, entende? Ele não tem amor, porque ele não dá conta. O amor está preso. Verdade. A nossa é essa. Então, quando você conhece as suas emoções, tem dia que a tristeza bate. Como que bate? Tem. Olha, outra vivência, só para vocês entenderem que as pessoas à nossa volta, elas contribuem conosco. Quando a gente era criança, minha mãe fazia só uma panela de comida, porque não tinha várias opções. Aí ela dava uma colher para cada filha. A gente sentava todo mundo junto e comia na mesma panela com uma colher. O que eu aprendi com isso? Unidade. É na unidade. E a gente cresceu ali. Todos servem ao Senhor hoje. Não tem nenhum. Ninguém está fora dos caminhos. E às vezes eu saio do consultório para um atendimento e eu preciso de 40 minutos caladinha. Porque a gente ouve muita coisa. E eu preciso de 40 minutos no silêncio. E eu me lembro de uma experiência que um dia eu terminei um atendimento, cheguei em casa, silêncio total. Aí meu esposo disse: amor, o que eu posso fazer para te dar alegria? Eu disse: me deixa eu 40 minutos, me deixa. Amém. Aí ele falou para mim: mas pensa numa coisa, eu quero, porque deu uma benção, eu quero fazer uma massagem no seu pé. Eu falei: hoje não, porque eu queria aquele momento. Aí ele saiu. De repente, ele voltou, me chamou. Eu pensei: gente, mas não entende que eu preciso desse momento? Entenda, eu quero que os irmãos entendam isso, que é natural. É natural. Será que não entende? Eu abri a porta do quarto com ira. Só que eu não falei. A gente precisa dos frutos do Espírito, lá em Gálatas 6, para a gente aprender. Para trabalhar as emoções sem esses frutos do Espírito, a gente não dá conta. A gente tem que buscar eles. Aí eu saí, abri a porta, mas não disse uma palavra. Quando eu saí, estava ele e os meninos, os filhos, cada um com uma colherzinha na mão e uma única panelinha. Meu Deus! Quando eu vi aquilo, veio uma alegria tão intensa. Nós sentamos e comemos todo na mesma panela, a tristeza foi embora. Terminamos em beijos e foi o que era um momento de dor se transformou num momento de alegria, uma atitude simples. Que bênção. Então, a gente precisa aprender esses momentos, agradecer aquele que está perto. Talvez, se fosse para outra pessoa, eu ia falar: que saco, uma linguagem assim, né? O cara não entende. Mas quando eu vi essa colherzinha, foi tão lindo. O que ele me ensinou? Família é a base. Somos imperfeitos, mas temos que perdoar, temos que, entendeu? São essas pequenas coisas que fazem a diferença. E na igreja é uma família. Missionária Lourdes, deixa eu falar uma coisa. A minha mãe acabou de entrar na live. Mãe Naide. Naide Lima. Que honra! Irmã Naide, mulher vitoriosa. Que alegria tê-la aqui, minha querida. Receba o nosso abraço. Eu penso que deve ser uma alegria imensa para ela ver o filho trabalhando para o melhor, porque é o trabalho que vai ecoar a eternidade. É verdade, pastor. Você falou das muitas coisas, né?
boas e a hora, parece que essa hora só Jesus na causa. Tá encerrando. Mas a gente tem que entender uma coisa. Nesses últimos tempos, o Senhor, ele tem feito uma divisão muito clara dos que servem a Deus e dos que não servem. O mundo, ele está de mal a pior. As pessoas que não têm o Senhor estão loucas, consumindo remédio para tudo, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para aprender, remédio para esquecer. Mas o povo de Deus, assim como foi lá no Egito, que os egípcios olhavam e diziam assim: no Egito inteiro tem trevas, mas no povo de Israel, a luz. No meio do povo de Deus, a luz. E você conhece alguém, chama para a luz. Vem para cá, aqui tem cura, cura para a sua alma. Amém? Amém. Quero Tem uma agradecer a pergunta. Luzia aqui do Goiás, o irmão Ô, Ailton Luzia, de seja Portugal, bem-vinda. aos irmãos adentrando na live, eu quero agradecer. E a palavra que eu Amém. quero deixar, né? A gente está com o horário já fechando, né, pastor? Sobre a importância das nossas emoções, como que a gente trabalha. Quero dizer para vocês, examine você a si mesmo, analise você, olhe para você, mas não se coloque no centro. Não fique preso achando que você é o centro. Você não é o centro. O fôlego de vida ele é tão curto. Vamos viver com alegria o hoje, com gratidão hoje. Se a tristeza vier, pare um momento. Sinta a tristeza, mas levante-se. Nenhum momento é eterno. Nada é eterno. Vai passar. Não existe nada que não possa ser resolvido. Cristo venceu até a morte. Por quê? Porque quando nós compreendemos que viver, Paulo já dizia para nós, mas o morrer é lucro. Então nós, né? A Fernanda está me perguntando onde eu moro. Eu moro em Goiânia, eu sou esposa do pastor Walter de Faria. Depois eu vou deixar, o pastor Samuel vai deixar o meu contato de Instagram, a gente pode falar no direct, e se você quiser pegar meu WhatsApp, eu estou aqui. Eu sou serva, estou para contribuir. Então a gente aprende isso, e quando você aprende, você passa a ter vida com abundância. Vida com Amém. abundância. É possível? É possível. É possível. Eis-me aqui, Fernanda. Vai pedir o meu contato para o pastor Samuel. Vamos fazer terapia, sim. Eu faço Amém. atendimento online. Vai ser uma bênção, viu, minha Amém. querida? Vai vir cura. E a cura acontece quando eu decido que eu preciso. Eu preciso. Isso. E aí Isso. você vai dar espaço. Entende? Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Não fique na condição que estão, levante-se. É tempo de alegria, é tempo de Amém. vitória, é tempo de cura. O levantar faz a diferença. O que é levantar? Tome a Vamos. decisão. Eu quero ser diferente. O que é ser diferente? Eu quero perdoar aqueles que me magoaram e quero perdoar a mim mesmo, olhar e parar de ser vítima da situação. Olhar e falar, mas aconteceu isso. Ficou no passado. E o passado eu não vou mudar. Então, se a tristeza vier, entenda que ela é necessária para que tenham alegria. Se a culpa vier, liberte-se dela. Como que a gente liberta da culpa? Entendendo que nada do que aconteceu no passado pode mandar no seu presente e dominar o seu futuro. O seu futuro Glória a pode ser Deus. melhor. É possível ter um futuro melhor. Está nas suas mãos. Então, coisas novas, eis que tudo se faz novo. Continua Novo. fazendo novo. Então, é isso, pastor. Então, nós temos muitas emoções. Ira, medo, raiva, inveja, melancolia, são muitas. Mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos a lidar com elas. Tá bom? Eu espero ter contribuído. Eis-me aqui. Não só contribuiu, como abençoou de uma forma incrível. E que conselho, pastora, você daria para uma pessoa que tem uma dificuldade imensa em dizer não? Que conselho você Primeira, daria para essa pessoa? primeira coisa, existem alguns fatores que fazem com que a gente tenha dificuldade de dizer não. É aquela pessoa que na infância foi muito machucada. Quando eu falo machucada, não é fisicamente. É Uhum. machucada com palavras, com atitudes, com sentimento de abandono, e ela tem a necessidade de agradar. Só que ela agrada o outro e machuca a si mesmo. Então, o que a gente precisa para aprender a dizer não? É avaliar a situação,
e entender que você não vai mudar o universo. Então, há necessidade do não, e há momentos que o não é tão necessário quanto o sim. Então, quando você pensa que tem que agradar o outro, que você não pode ferir o outro, que você não pode causar, você está ferindo a você. E lembra que você não está ajudando. Isso não contribui. Muitos pais, tanto pai quanto mãe, que não diz não para os filhos, criam filhos delinquentes. Uau. Criam filhos. Eu vou ser bem firme aqui, porque eu trabalho com família e eu amo as famílias. O pai que não diz não para o filho, cria filho que não tem prazer pelo trabalho. Porque o trabalhar é maravilhoso. Trabalhar é muito bom. Só que a geração que nós estamos vivendo não ouviram não. Aí não quer trabalhar. São delinquentes, acha que vive só o agora. O que é a delinquência? Vive só o hoje. O que é viver o hoje? Gasta absolutamente. Eu costumo dizer que é muito parecido com o filho pródigo. É uma geração. Que palavra dura? Não é dura não, meus irmãos. Quando você não diz não, você não constrói no sujeito que a vida diz não. A sociedade diz não. As leis é o limite. E ele não tem. Então a gente precisa olhar para nós e falar, essa criança que foi ferida, que quer agradar todo mundo, ela vai prejudicar um monte de gente. Uau! Pastora, que bênção ter você aqui. A nossa hora já deu mesmo. Obrigado aos irmãos que nos procuraram. Essa live ela vai ficar lá no Instagram da igreja, tá bom? E eu vou pedir ao evangelista, sei que ele está aí do seu lado, coladinho com você. Já fez uma declaração de amor aqui. Para ele colocar, escrever aí o seu perfil. Eu tentei escrever aqui, mas não consegui, porque eu estou falando contigo. Para ele colocar aí o seu perfil do Instagram, os irmãos sigam a pastora. Eles, né? Os dois é uma família assim que a gente começa a conversar, não quer parar mais. É gente de Deus, gente que exala Deus, que ensina Deus. E são essas pessoas que a gente tem que seguir, que compartilhar, que divulgar, que falar. São esses homens de Deus que estão aí fazendo a diferença nesse tempo. E eu quero convidar os irmãos para, no domingo agora, participar com a gente, né? Todos os irmãos aí online, nós teremos o nosso culto lá da DISM. Sigam as nossas redes sociais também. Nós temos nosso canal no YouTube. Essa live vai ficar lá também. Divulguem, chamem, ajuda a gente a crescer cada vez mais para aumentar. Eu vejo, sabe, pastora, quantas redes sociais desnecessárias têm visualizações absurdas e são inúteis. Eu vi, né? Eu não participei, eu vi. Um amigo me mostrou que as Kardashians, ela colocou uma foto e teve milhões de visualizações. Aí uma pessoa colocou a foto de um ovo. Meu Deus, um ovo. E escreveu assim, vamos aumentar e ganhar desse perfil. Quase que deu 1 bilhão de visualizações um ovo de uma galinha. E eu pensei, meu Deus, que inutilidade, que tempo inútil e quanta coisa boa que a gente pode usar com essa ferramenta. Então ajuda a gente, traz para cá, compartilha. Pastor Walter e a pastora Lourdes, eles em breve vão passar aqui um tempo com a gente. Pastor Elismar, ele já tá organizando aí, é mais uma questão de tempo mesmo para estar aqui com a gente, para abençoar. Vai ser um tempo proveitoso, que Deus nos abençoe. E eu quero fazer uma oração final, abençoando esse tempo, abençoando sua família, declarando que nesse mês de agosto, Deus tem nos direcionado a ser o mês da conquista. E não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Não adianta você ter tantos bens e tantas coisas boas e no fim olhar para si mesmo e dizer, não conquistei absolutamente nada. Eu lembro de uma história, pastora, de um homem. Eu era criança na cidade do Iguatu. Eu sou cearense, lá no interior do Ceará. Meu pai pastoreou muito tempo, várias igrejas, e eu estudava com um coleguinha. E aconteceu algo que me marcou muito nessa época. O pai dele era um dos comerciantes, né? Naquela época tinha uma loja muito renomada da cidade. Muito, muito mesmo. E eles tinham muitos bens.
e fizeram um almoço, e naquele almoço ele tinha, acho que tinham vários filhos, e os filhos começaram a discutir o que herdariam ali na herança, né, de bens e terras e coisas seguintes. E aquele homem comerciante muito próspero, muito, muito mesmo, era uma pessoa de peso financeiro na cidade. Aquele homem senta na mesa, ele pega uma arma e dá um tiro na cabeça. Nossa. Uma tragédia que marcou a cidade e marcou, porque eu era colega de classe de um dos filhos dele. E aquilo deixou muito claro para mim a infelicidade daquele homem, que tinha tantos bens. Ganhou o mundo inteiro, mas a alma dele estava doída. As emoções dele estavam sofridas, o descontrole tomou conta. E eu vejo a diferença que é você ter um Deus que cuida das suas emoções. Ter um Deus que te dá um foco, que te abençoa. E nós estamos aqui para isso. Para dizer para você que o Senhor te ama. Te ama. O teu momento não define o teu futuro. Quem define é o Senhor. Ele pode pegar você pela mão e dizer, tem coisa boa, como disse a pastora. Tem grandes coisas para você. Grandes coisas estão por vir. Amém? Nós vamos orar. Agora está aí, o evangelista colocou o Instagram da pastora. Lourdes Faria, pode procurar lá, vai, já segue a pastora, já divulga, já marca a terapia, já marca as pessoas que você conhece que precisam de terapia. Vai. Aproveita, porque a noite vem quando a gente não vai poder mais fazer nada. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir à pastora Lourdes para orar por nós e assim finalizando o nosso tempo de bênção. Em nome de Jesus. Quarta que vem estaremos aqui de novo com o pastor Elismar. Nosso pastor hoje, ele teve uma urgência para fazer, não teve condições de estar aqui conosco, ele sempre participa, mas ele está numa responsabilidade que não tem contato nenhum. Amém, pastora? Amém. Eu quero agradecer cada irmão, cada pessoa aqui presente. Foi um momento maravilhoso, um momento de grande aprendizado. Eu sempre digo que conhecer novas pessoas, estar em contato com pessoas, me faz aprender mais sobre mim e sobre o Deus que nós servimos, independente. Então foi um prazer muito grande e eu tenho certeza que nós teremos os nossos encontros presenciais, né, pastor? Amém, sim. No momento nós estaremos juntos aí. Em nome de Jesus. Então temos grandes projetos. Em nome de Jesus. Cada um de vocês. Então eu queria fazer algo, eu sempre digo assim, que diante de Deus a gente nunca vai deixar de ser criança. Criança, quando chega diante do pai, ele estende a mãozinha para pedir qualquer coisa. Isso é característico, ele faz assim, né? Ou uma mãozinha ou as duas. Tem uns que é mais ousado, coloca duas. Tem outro que vai só com a mãozinha. Por que isso acontece? Porque a criança tem convicção que ela não vai voltar com a mãozinha vazia. O pai sempre tem alguma coisa para colocar. Mesmo que você está aí, meu irmão, meus queridos, coloca, se você crê que Deus tem coisas grandes, coloca as duas mãozinhas. Se você é tímido diante de Deus, você vai colocar só uma mãozinha. Mas eu vou ficar com as duas. E eu quero orar. Eu quero orar por algumas áreas da sua vida. Amém. Eu quero orar pela sua vida financeira, espiritual, sentimental. Porque essas 3 áreas, elas dominam a mente e as emoções humanas. Então, o Senhor Deus é Deus da provisão, é Deus que prospera e abençoa. Então, nós vamos orar. O Senhor Deus é aquele que quer ter um contato direto com você, por isso que eu vou pedir pela sua vida espiritual. E Ele também é aquele que se preocupa com você, com as suas dores. Então, nós vamos clamar. Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nosso Deus. Pai querido, o Senhor é Deus de gerações. E nós cremos que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Eu quero apresentar o seu povo, ó Pai, que está aqui diante dessas redes sociais. Pai querido, com as mãos estendidas, porque crê que Tu és um Pai abençoador. Eu quero clamar pela vida financeira. Pai querido, o Senhor é aquele que abre porta. E a porta que o Senhor abre, o homem não fecha. Tem pessoas, Pai querido, que precisam de uma porta aberta. Pai querido, eu creio na Tua palavra, que está dito, Senhor, que eis que eu ponho diante de Ti uma porta aberta. Pai, coloque diante do Teu povo uma porta aberta. Senhor, visita a vida profissional. Visita, Senhor, meu Deus,
a vida financeira. Tu és o Deus que supre. Então, eu creio no trabalhar do Senhor. Pai querido, visita a vida sentimental do seu povo. Tu és, Pai querido, aquele que cura. Cura, Senhor meu Deus, a saudade. Cura, Senhor meu Deus, as decepções. Cura as frustrações. Cura o medo. Tu és aquele que cura, Senhor. Visita, Senhor meu Deus, aquelas dores do abandono, da rejeição. Pai querido, aquelas frustrações que vem carregando ao longo, Senhor meu Deus. Tu és aquele que cura. Visita. Visita a sede das emoções, que é a mente do seu povo. Trabalhe nos pensamentos. Faça eles, Senhor meu Deus, enxergar quem eles são diante de Ti. Porque diante do Senhor, Pai querido, eles podem recomeçar. Eles podem, Senhor meu Deus, fazer tudo novo, Pai. Aleluia. E eu clamo a Ti pela vida espiritual. Nos ensina, Senhor meu Deus, a ter comunhão contigo. Nos ensina, Senhor meu Deus, a ter tempo para o Senhor. Nos ensina a ter dedicação. Pai querido, nos ensina a conviver com o Senhor diariamente. Pai, nos ensina. Porque quando nós cultuamos a Ti, nós criamos um relacionamento. Pai, supre na vida espiritual. Pai, porque é o nosso contato direto com o Senhor. Pai, eu abençoo o Teu povo na área familiar, em todos os aspectos, em nome de Jesus. Amém? Amém, pastora, muito obrigado. A ADISM ela tem um lema, ela carrega consigo um lema. Deus nos direcionou para entender o seguinte, que aqui é lugar de acolhimento. Amém. E é tão bom ser acolhido, é tão bom Verdade. você chegar num lugar e ter a sensação, ai, como eu sou bem-vindo. E eu quero que você tenha essa sensação quando assista nossas lives, quando participa dos nossos cultos. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e que a graça do Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Amém. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos, pastor. Muito obrigado, um abraço. E até breve estaremos juntos. Em nome de Jesus, a Bela, Ana Paula, a irmã Nunes, quem mais está aqui? A Vanilde, a Vanaí. Deus abençoe a Valdide e todos os irmãos que entraram de Portugal e do Brasil e do mundo. Deus abençoe e até a próxima.